Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos continuando os nossos estudos de O Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 29, falando de reuniões e sociedades espíritas. Estávamos no programa anterior falando na rivalidade entre as sociedades. E Kardec, então, estava fazendo uma conclusão desse capítulo, dizendo o seguinte, que o espiritismo deve realizar a transformação da humanidade, mas isso não vai ser de uma hora para outra. Vai ser gradual. À medida que cada indivíduo for se transformando, nós teremos então aí a transformação nos seus lugares de trabalho, na sua família, na sociedade, e, em consequência, o seu bairro, sua cidade, o seu país. Então, é uma responsabilidade de todos nós que conhecemos a doutrina espírita. Também Kardec fala, que nós já falamos no programa anterior, que não adianta a gente só crer na existência dos espíritos, mas não provar isso, não dar testemunho dessa crença. Principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas adversidades, quando nós estamos aí com problemas sérios e nós então temos que utilizar dessa humildade, dessa paciência que a doutrina espírita nos transmite, né? Também Kardec, continuando, fala de que serve ser espírita o avarento e continuar avarento. Conheceu a doutrina, acha maravilhoso, acredita nos ensinamentos dos espíritos, mas continua com o mesmo comportamento. O que adianta? Kardec fala. Não adianta. O orgulhoso continuar cheio de si. Conhece a doutrina, sabe que o orgulho, como os espíritos falam, é uma lepra. O orgulho é uma das piores chagas da humanidade, junto com o egoísmo, a vaidade. Então, se ele não entender que ele tem que combater esse orgulho, e ele se diz espírita, mas então é aquela história que nós falamos anteriormente. O espiritismo não está dentro dele, ele se acha espírita, né? E também o invejoso permanecer ciumento. O que adianta? Tem inveja do outro? Eu sou espírita, mas fica criticando, fica com inveja do outro, fica com ciúmes. Dentro, às vezes, infelizmente, a gente tem que ser realista. A gente, às vezes, vê dentro mesmo das casas espíritas. Trabalhador que não pode ver um trabalhador se sair muito bem no seu trabalho, que ele já fica criticando, ele já fica com ciúmes. Então, o que adiantou essa pessoa ter o conhecimento espírita, mas como diz a Maria Modesto Cravo, esse conhecimento não desceu da cabeça para o coração, não mudou o sentimento da pessoa. O que adianta? Não adianta nada. Ele vai continuar com a cabeça cheia de informações, mas o comportamento dele nunca vai ser de acordo com aquilo que ele acha que acredita. As sociedades serão fortes e poderosas quando apoiadas num bem inabalável, que é o bem para todos. Então, os centros espíritas, as casas espíritas serão fortes e poderosas quando apoiadas num bem que não tem jeito, não tem nada que abale esse bem, que é o bem para todos, não é só para mim, para minha casa espírita, para os meus trabalhadores. Porque tem dirigente espírita que não quer que os trabalhadores da sua casa trabalhem em outra casa espírita. Diz que vai confundir o processo, que vai ser diferente, que vai vir com outras informações. Tudo não é doutrina espírita. Como é que vai vir com outras informações?
Então nós precisamos pensar muito bem nisso aí, que é uma coisa que acontece muito atualmente entre as casas espíritas, e nós temos que ter, né? Quando acontecer isso, das sociedades estiverem apoiadas nesse bem para todos, elas serão respeitadas. Por que não se respeita, às vezes, uma casa espírita ou algum trabalhador espírita? Por causa do procedimento que eles têm. Então, eu lembro uma vez que eu levei uma pessoa muito necessitada para uma casa espírita que eu trabalhava, e quando essa pessoa chegou e tinha uma mesa sendo falado do evangelho lá, e na mesa tinha um senhor lá, um elemento lá na mesa. Quando ela viu aquele senhor, ela falou: ah, essa casa não está com nada porque eu conheço aquela pessoa. E aquela pessoa não é uma pessoa respeitável. Então, olha só a responsabilidade daquele que se diz espírita. Ele vai ser espírita só dentro da casa espírita? Porque lá dentro ele era um santo. Falava de espiritismo, falava de moral, tal. Mas se essa pessoa já conhecia fora da casa espírita e não tinha uma boa ideia do que ele era, imagina então. Isso aí não prejudica o espiritismo? Não prejudica o que os outros podem pensar de nós espíritas? Então, somente nós vamos ser respeitados e vamos impor silêncio às zombarias quando nós falarmos em nome da moral evangélica, que é respeitada por todos. Quando nós falarmos, quando Kardec codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele falou? Que ele pegou trechos das mensagens do Cristo, das falas do Cristo, só de ordem moral. Porque aqueles trechos não ia haver divisão entre ninguém. Quando a gente fala em nome da moral evangélica, todos respeitam. Porque não tem, a moral do Cristo é a moral verdadeira. Não existe outra. Então, espírita ou cristão, olha só, elemento que promove a transformação no meio em que se encontra. O espírita ou cristão, que é a mesma coisa, isso está falado desde o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas de outras religiões acham que o Espiritismo não é uma religião cristã. Como não? Se nós nos baseamos no Evangelho do Cristo, como que não somos cristãos? Então, tanto faz eu falar espírita ou cristão, é a mesma coisa. Só que o espírita é o cristão que crê nos espíritos, que procura se melhorar pelas conclusões que tira do que aprende com a doutrina espírita. Daí sim, né? Então, o que é o espírito cristão? É o elemento que promove a transformação no meio em que ele se encontra. Família, trabalho, sociedade, casa espírita, a relação a dois, por meio da sua efetiva renovação moral. Quando nós provamos realmente que somos espíritas, que somos cristãos, pela nossa renovação moral, através do amor ao próximo. E para amar ao próximo, a gente precisa desenvolver o alto amor. Jesus falou que conheceríamos os seus discípulos por muito se amarem.
E hoje em dia nós estamos vendo pessoas que se dizem discípulos do Cristo e estão armando guerras, brigas ideológicas. Que discípulo é esse? Não foi o que Jesus falou para nós, e nem a mensagem que ele nos deixou. Então, todos nós precisamos ser curados de alguma maneira, de algum jeito, de algo que temos ainda. Não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente. Porque somos espíritos milenares e trazemos aí a cada encarnação, quem sabe o que trazemos. E nem precisamos saber. Precisamos seguir em frente agora com boa vontade. Então, Jesus, diz Emmanuel, Jesus convida o candidato à cura real do espírito, porque o que nós precisamos é a cura real do espírito, a assumir o seu papel social como um digno representante de Deus. E um digno representante de Deus só vai colocar o quê? Só vai colocar o bem, só vai colocar a bondade, só vai exercitar o amor. Ele não vai espalhar ciúme, inveja, ódio, de maneira alguma. Então, se nós quisermos nos curar realmente, espiritualmente, nós temos que assumir esse nosso papel social, de vivermos em paz com as pessoas, de respeitarmos os nossos semelhantes. Essa é a mensagem que Kardec nos traz nesse final de capítulo 29, que fala das reuniões sociedades espíritas. Bom, no capítulo 30, Kardec fala do regulamento das sociedades. E ele fala daquela sociedade que ele estava fundando, né? Naquela vez, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ela foi fundada a 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia, na data de 13 de abril de 1858, segundo o comunicado do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Por que precisava tudo isso? Porque para abrir uma sociedade espírita naquela época, e depois para abrir uma casa espírita, era necessário a licença de autoridade, decreto, para poder, então, porque o espiritismo era visto como coisa do demônio, como uma seita satânica. Então era necessário que tivesse essa licença. Embora esse regulamento tenha resultado da experiência, não o damos como um modelo obrigatório. Então, quando Kardec coloca esse regulamento, ele já fala, não é um modelo obrigatório, mas é para facilitar as sociedades em formação. Aquelas que queriam se formar, então eles tinham ali um regulamento que era necessário. Mas não era uma coisa que era para seguir à risca. Mesmo já se encontrando simplificado, a sua estrutura poderá ser ainda mais reduzida quando se trate não de uma sociedade regularmente constituída, mas de pequenos grupos particulares que só necessitam estabelecer medidas de ordem interna de preservação e regularidade nos seus trabalhos. E estava falando assim, às vezes, grupos de estudos que queriam formar esses grupos. Então, não precisava seguir um regulamento tão assim como era o da sociedade que ele estava fundando ali. Mas tinha que estabelecer o quê? Para todos os grupos vale até hoje isso. Medidas de ordem interna, tem que ter disciplina no grupo, assiduidade,
a frequência, o horário, seguindo, disciplina. Tem que ter isso, qualquer grupo de estudos, qualquer grupo mediúnico tem que ter isso. Porque senão vira bagunça. Ah, eu não vou começar a reunião porque fulano está atrasado. Não. Chegou a hora do início da reunião, quem está atrasado fica fora. Porque quem se dispôs a esse estudo ou a essa reunião tem que assumiu esse compromisso. Então, se ele não pôde vir, ele vai perder a reunião. Né? Preservação e regularidade dos trabalhos. Ah, eu faço um grupo de estudos e depois, vamos estudar no próximo domingo. Daí eu deixo para estudar quando? Não vou mais estudar? Vai ter ser que dia? Então, temos que pensar tudo isso. Kardec deixou tudo isso prontinho, que é para a gente ter essa noção de disciplina e regularidade. Então, hoje nós estamos terminando o nosso programa, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos dê muita força, muita luz, para continuarmos o nosso trabalho. Claudete Moura, para o divulgar.net.